despojamento de si, mas ao mesmo tempo ajudando as pessoas ao encontro de Deus. Família é de Uraí, norte do Paraná, uma cidadezinha pequena, uma cidade maioria rural, né? E eu sou o segundo filho da família, tenho um irmão mais velho e após mim tem mais 6 irmãos, né? 3 irmãs e 3 irmãos. Trabalhando desde pequeno como agricultor. Tive uma infância assim boa, até os 9 anos tive muitos problemas de saúde, então não fui para a escola, fui entrar aos 9 anos e um fato curioso é que eu entrei numa sala de repetente, né? Eu que não sabia nada, logo nos primeiros dias de aula fui chamado a atenção, né? E depois a gente recuperou, tive a ajuda do meu irmão que já estava estudando, e passei naquele ano em primeiro lugar do colégio, né, na turma de primeiro ano. Depois fiz o normal, o ginásio na época, que era chamado, e o técnico comercial. Isso terminando em 1972, com 20 anos. Mas o meu desejo era trabalhar em escritório, né? Eu não gostava de trabalhar e gosto da agricultura, mas também gostava muito de trabalho porque era a época da industrial, né? Naquele tempo, e muitos dos jovens iam para a escola a fim de conseguir um bom emprego. A gente trabalhava o dia inteiro na lavoura e depois fazia essa caminhada dos 5 quilômetros, tanto do ir e vir, para chegar em casa, porque a gente tinha um objetivo, né? Alcançar os estudos. Também uma ótima participação na vida da igreja, principalmente nas celebrações das missas dominicais. E o horário preferido nosso era os 7 da manhã, né? Então tinha que levantar às 6 para chegar lá para a missa às 7 da manhã. Mas foi um período assim muito bom, muito enriquecedor para a minha vida, e o mais de tudo, né, foi a oportunidade que meus pais deram da gente poder estudar. Ele fazia muito incentivo. Chamado assim que houve quando eu comecei a preparar um jovem para participar da primeira Eucaristia. E ele foi numa festa e nesse dia ele acabou se perdendo, enchendo a cara e foi ao suicídio, né? Então diante desse suicídio, eu comecei a pensar, poxa, eu preciso me preparar melhor para a evangelização. E essa inquietação foi acompanhando toda a minha vida. Por 3 anos eu vivi essa inquietação vocacional. O namoro, tive diversas namoradas. No trabalho a gente tinha um bom desenvolvimento, bastante habilidade dentro do próprio trabalho, mas só que isso não satisfazia o meu viver. E em 1975, juntamente com outros jovens, a gente tomou a decisão de ir para o seminário dos capuchinhos, porque os freis que ali trabalhavam faziam um trabalho gigantesco, né? Na época, Frei Daniel, Frei Justino e Frei Fabiano. Então eles tinham um bom trabalho, um bom relacionamento com a juventude. Então a gente começou a fazer um acompanhamento. E em maio de 75, eu desliguei da empresa para ir para o seminário, né? Então, uma vocação assim que não era projeto meu, porque até os 20 anos nunca pensei, mas era projeto de Deus. E para ver, né, o quanto a gente gostava de trabalhar na evangelização,
que eu saí 15 dias antes de ingressar no seminário e fui fazer um trabalho missionário, poderíamos dizer, preparando um grupo de jovens na cidade de Reserva. Então lá por 15 dias a gente esteve, preparou este encontro e em 2 de junho de 75 eu ingressava no seminário em Irati, Engenheiro Gutierrez, né? Onde eu fiquei até o final do ano. E nesta dimensão eu tive a facilidade, porque eu já tinha na época o técnico comercial, então eu não fiz o estudo normal dos outros, passei aquele ano de adaptação. Em 76 vim para Curitiba, onde fiz o meu noviciado, né? A minha ordenação aconteceu no dia 2 de agosto de 1981. Nós éramos de um grupo de 7 freis que fomos ordenados juntos. O fato mais impressionante era ver, né, a alegria, o entusiasmo dos freis por dar esse sim, né? Era um dia muito bonito, tinha sol de todas as cidades, imagina 7 sendo ordenados, né? Vieram ônibus, né? Os pais, os parentes. Da minha cidade nós éramos em 3 e continuamos até hoje como frades, né? Na nossa vida, os 3 que foram ordenados juntos, as primeiras vocações de Uraí, que assume, né, a vida capuchinha e depois sacerdotal. Mas foi um dia de muita alegria, de muita festa, porque a gente sabia que a partir daquele momento a gente ia assumir uma missão dentro da igreja, né? Eu sempre sonhei em trabalhar em paróquias, né? Esse foi o meu sonho. E quando fui ordenado em agosto, em dezembro, fui designado para a paróquia de Capitão Leônidas Marques. Ali a gente teve um trabalho gigantesco com a juventude e também dentro da paróquia. E naquele tempo fui convidado para trabalhar nas missões populares, onde fiquei 8 anos. A princípio a gente teve resistência para dizer o sim vocacional nas missões, mas com o passar do tempo acabei tomando a decisão e as missões abriu novos horizontes para a minha vida no contato com as pessoas, né? E aquilo trazia uma realização pessoal, o despojamento de si. A cada semana você está numa comunidade, mas ao mesmo tempo ajudando as pessoas ao encontro de Deus. Depois de 14 anos, me fizeram a proposta de ir para Capinzal, Santa Catarina. Nesta paróquia, fiquei por 3 anos, também 2 anos como pároco, mas para voltar na formação, né? Trabalhar com os nossos estudantes de filosofia. Depois de 3 anos da filosofia, fui para a teologia em Londrina. E é um trabalho enriquecedor, né? Porque você tem que estar se aprimorando cada vez mais para responder à realidade onde você está. Em 2018, tive o convite para vir trabalhar no hospital. E uma das coisas assim, muito curiosas que perpassa a minha vida é a caminhada, né? Quando eu estudava, eram 5 quilômetros que a gente fazia caminhada. E aqui no hospital, a gente tem marcado, ele chega a dar esses 5 quilômetros andando por dentro do hospital, no atendimento das pessoas, né?
porque às vezes você está no andar primeiro, chama para o sexto. E a gente gosta muito de andar pelas rampas, né, ao invés de pegar elevador, porque isso ajuda também o corpo a estar em movimento. E é o dia inteiro que a gente passa por aqui, né? Dentro do trabalho no hospital, acho que o que é enriquecedor para a gente é o trabalho de contato com as pessoas. O contato, conhecer a história de cada um, ver as dificuldades que estão enfrentando no seu dia a dia e, ao mesmo tempo, né, de escutar, oferecer aquilo que Deus dá gratuitamente, que é a fé. Então essa dimensão faz a diferença, né? Faz a diferença. Encontrei pessoas que a princípio não queriam a visita do capelão, e depois a gente vai como irmão, como humano, conversando com a pessoa no tu a tu. Num determinado dia vai criando laços e ele pede para a confissão. E a gente atende e depois ele começa uma integração de vida, né? Eucaristia diária, confissão quando podia, unção dos enfermos, até o ato de fazer a sua passagem. Outras experiências a gente tem, né, de encontro, pessoas que dizem: eu quero terminar a minha vida neste hospital, porque aqui eu sei que eu tenho atendimento espiritual, eu tenho a alegria de encontrar pessoas para me ouvir e ajudar, né? Então é um trabalho muito gratificante e que obriga a gente a rezar mais, se comprometer mais com os enfermos, além da missa diária que a gente celebra aqui no hospital na intenção dos enfermos. A oração pessoal é muito motivadora, né? E o estar com eles é muito gratificante. Você, jovem, que tem aí as suas indecisões, como eu disse, né, a minha foi 3 anos de amadurecimento, até os 20 anos nunca pensei. E só que tinha sinais que trazia presente algo mais que Deus exigia. Que tal você começar a pensar na sua vocação? Nesses dias encontrava com um jovem e que dizia: olha, você não é a primeira pessoa que me convida para dar esse passo. Que tal? A minha vida valeu a pena. Se eu tivesse que escolher tudo de novo, escolheria esta vocação. E tenho certeza que ela te levará à felicidade e à realização plena, porque uma vocação acertada é uma vida feliz. Que tal de você tomar essa decisão e dar o seu sim a Deus para o crescimento do seu reino? Aos 23 anos de idade, eu dei o meu sim ingressando no seminário. Foi um sim que é renovado a cada dia e que deu um novo significado à minha existência. E hoje posso dizer com toda segurança: eis-me aqui.
Oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém.